Bom, pessoal, continuando aquela discussão, só reiterando e reforçando o que eu já disse, repare, eu tenho aqui uma equação, repare nesta equação, olha só, bom, repare, x mais y à quinta igual a zero. Toda equação relacionando duas variáveis, cada uma pertencente a um dos eixos do plano cartesiano, caracteriza uma curva. Quando você joga vários valores para os pares x, y. E veja, eu estou tomando y como saída, por isso eu coloquei y na vertical, e x como entrada. E você tem uma raiz aqui com o índice 5. Então, veja, é uma conta só, isolando y. Então, você tem um processo único. É um processo único, onde eu tiro a raiz quinta daquilo que entra para obter um valor de saída. Porque, veja, é uma conta única. Então, eu só posso obter para uma entrada um único resultado. Então, veja, quando eu tenho um único resultado depois de processar a entrada, isso caracteriza uma função. Então, aqui, saída, entrada, x. Bom, então, vimos até agora coisas que são equações que representam funções. E como essas curvas... Bom, não comentamos muito sobre as curvas. Isso será lá no final. Mas aqui, essa curva é de uma função. No caso desta daqui, pessoal. Então, vamos a outro caso. Olha só. Repare, pessoal. Eu tenho uma equação com as variáveis x e y. Bom, essa equação, esse tipo de equação, ela é um tipo... Bom, essa equação é muito típica, principalmente da geometria analítica. Ao final, falaremos dela. Mas vamos tentar isolar y como saída, assim como fizemos da última vez. Bom, vamos mudar as cores. Tá. Vou colocar essa cor aqui. Então, veja. Y eu vou isolar. Eu vou passar esse termo para o lado direito. Esse 1 para o lado esquerdo. Veja. O lado esquerdo terei de multiplicar por 9 e ao final tirar a raiz quadrada. Quando a raiz é de um índice par, quando você isola, fica mais ou menos, pessoal. Então veja, mais ou menos a raiz quadrada, no caso, como 9 passará para lá, quando tirar a raiz quadrada dele, vai ter 3 na jogada. 3 raiz de x ao quadrado sobre 16 menos 1. Bom, aqui complicou um pouco, pessoal.
Por quê? Veja, lembrem-se, função é um processamento único. É um único jeito de você processar a entrada de modo que você obtenha um único resultado lá na saída. Aqui, pessoal, eu tenho uma versão que é mais 3 vezes a raiz e a outra versão que é menos 3 vezes a raiz. Eu tenho dois tipos de processamento, pessoal. Então, veja, esses dois tipos de processamento tá complicado. Isso aqui não caracterizará função. Já discutiremos o porquê aqui. Deixa eu só observar as cores, já vi. Então, veja. Eu vou pegar uma cor, um amarelo, um pouco mais assim. Veja, mais... Eu vou colocar aqui assim, ó, mais 3 vezes a raiz daquilo que está entrando ao quadrado. Eu vou caracterizar o x como entrada, menos 1. Veja, isso é um tipo de processamento. É uma conta aqui, pessoal. Eu vou pegar, vejamos aqui. Tá, vai ser isso aqui mesmo. X vai entrar aqui. Então, X eu estou caracterizando por esta cor. É o famoso vermelho claro ou rosa. E Y é uma outra cor aqui. Y. Estou caracterizando por essa cor que talvez é um vermelho diferente, meio é roxo ou vermelho, sei lá. Então veja, um processo é mais 3 vezes a raiz. Mas eu tenho a versão negativa também. É uma outra conta que você faz com a entrada. Obviamente, se é uma outra conta, você obterá uma outra saída pro mesmo x. Então veja. Aqui vai entrar x de novo. Opa. Tá certo. Então aqui entra x. Aqui temos o outro processo. O outro processo eu vou usar uma outra cor, pessoal. A cor azul. Negativo. 3. Raiz quadrada. Daquilo que entra ao quadrado. Sobre 16. Menos 1. Então isso aqui, pessoal, caracteriza um outro processo. Estou fazendo outra conta com a mesma entrada para obter a saída. Então, vamos aqui. Acho que eu usei a cor meio errada, ok. Y. Repare, pessoal, o seguinte. Se você faz essa conta x vezes 3 que multiplica a raiz, coloca o x aqui dentro, dá um y, o seu y vai ser positivo aqui.
claramente positivo. Porque, veja, a gente não está discutindo domínio agora, mas dentro da raiz quadrada, o número aqui tem que ser positivo para dar um número real, porque não estamos trabalhando com raiz de coisas negativas. Não estamos no campo dos complexos, só dos números reais aqui. Então, veja. Esse número y de saída, obrigatoriamente, ele tem que ser positivo, porque dentro da raiz quadrada é positivo. Ao mesmo tempo, olha essa conta de baixo. Dentro da raiz quadrada tem que ser positivo, para não trabalharmos com números complexos. Então, esse negativo aqui faz com que a saída seja negativa. Então, veja, para o mesmo x, eu tenho aqui um resultado positivo e, de repente, para o mesmo x, pessoal, por conta dessa versão menos, eu terei um y negativo. Para a mesma entrada, eu tenho resultados distintos. Então, isso não caracteriza a função. A função, ela é um mapeamento 1 para 1. Para uma entrada, eu só posso ter um único resultado. Nesse caso, a mesma entrada está me dando dois resultados diferentes, pessoal. Então, não é função, porque cada processo é uma função separadamente. Esse mais ou menos aqui, essa equação, esse resultado, não é função. Cada processo separadamente é uma função, mas os dois juntos não. Agora, vejamos os gráficos. Então, vamos a outra lousa. Olha só. Muito curioso isso. Então, eu vou colocar aqui, naquele amarelo, eu vou até escrever para vocês aqui. Essa curva amarela, pessoal, é aquela curva do tipo, olha só, repare, y igual mais 3 a raiz quadrada x ao quadrado sobre 16 menos 1. Bom, tá meio laranja, mas era para sair amarelo. Laranja e amarelo são aproximadamente iguais. Convenhamos. Então tá. Essa é uma curva. Agora, pessoal, vejamos essa outra curva. É o outro processamento, pessoal. É o outro processamento. Lembrem-se, separadamente, cada processo é uma função. Y é igual menos, olha os resultados de y dando todos negativos. Menos 3 a raiz quadrada, bom, x quadrado sobre 16 menos 1. Então, repare, cada processo separadamente é uma função, cada qual com o seu gráfico. Porém, pessoal, o processo todo, o processo inteiro, se eu juntar esse gráfico e essa curva no mesmo plano, o que eu tenho aqui? Essa é a curva característica daquela equação. Qual é a equação, pessoal? A equação é a seguinte. Deixa eu colocar aqui em vermelho. A equação, veja, eu estou juntando as duas funções. E aqui podemos colocar numa cor única.
Essa curva, inequivocamente, é aquela equação x² sobre 16 menos y² sobre 9 igual a 1. Essa equação se desdobra nesta curva, que se você isolar o y, é igual a mais ou menos 3 raiz quadrada x² sobre 16 menos 1. Veja, porque a porção negativa da parte de baixo da curva, abaixo do eixo x, e a porção positiva dá esta porção acima do eixo x, em termos de curva. Por isso, a curva completa é você colocar as duas curvas de função, quando são os processos separadamente, mas colocá-los as duas juntas. Mas isso não é função, pessoal. Porque isso daqui é dois processos ao mesmo tempo. Função é um processamento único. Então, isso não é função, pessoal. Então, é isso. Vejamos agora. Bom, deixe-me ver. Já fica... Bom, vamos ver outra coisa aqui que não é função, pessoal. Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Um exemplo meio... Tá. Beleza. Vamos trabalhar uma outra equação, um exemplo do que não é função. Então, veja. Olha o exemplo aqui. Eu não vou dar detalhes, porque detalhes, pessoal, de algumas curvas que não são funções, vocês verão na geometria analítica. Mas fora do ambiente de aula, até nas monitorias, eu posso elucidar para vocês o porquê do aspecto geométrico dessas curvas. Mas vamos lá. Olha a seguinte equação. x² mais y² igual a 1. Vamos isolar y. Estamos interessados em saída y e entrada x. Se você isolar o y, pessoal, repare, fica assim, mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x². Problema isso, pessoal. Problema. Olha só. Isso aqui é um pepino. Então vamos lá. Olha o que está acontecendo. Eu tenho uma versão mais e uma versão menos. Igualzinho. Então vamos ver. A versão mais é um processo. Claramente. Mais raiz quadrada de 1 menos o quadrado da entrada. Da mesma forma, eu tenho outro tipo de processo ocorrendo. Então, vejamos aqui uma outra cor. Tá aqui. Menos a raiz quadrada de 1 menos o quadrado da entrada. Bom, então veja, eu estou chamando x de entrada. Então aqui está entrando x em cada uma. E eu estou chamando y de saída.
Bom, igualzinho àquele caso anterior, esse processamento de cima me dá um número positivo, enquanto o processamento de baixo me dá um número negativo. Repare, se nós fizéssemos num plano cartesiano, eu vou fazer aqui no plano cartesiano, no caso meio pequenininho aqui. Aqui é x maiúsculo, y maiúsculo. Bom, essa curva do primeiro processamento dá uma espécie de... É uma semicircunferência. Uma semicircunferência. Enquanto esse processamento de baixo, que é outra função... veja, essa equação, na verdade, são duas funções. Ela não pode ser uma função. Essa equação aqui. A equação de uma função nunca me daria ambiguidade na saída. A parte de baixo é uma outra função, repare, olha só. Essa equação dá outra semicircunferência aqui. Então, pessoal, olha só. Então, essa curva daqui, ela é y igual a menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Enquanto a curva de cima é outra coisa, outros valores de y, mais raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Olha o problema disso, pessoal. Para um valor de x, olha só, um valor de x, aqui. Vamos tentar colocar isso mais claramente. É um problemão, porque veja, se eu for mapear isso aqui, eu tenho um valor de y aqui negativo. Olha só a correspondência aqui. E um valor de y, eu tenho um valor de y positivo e um valor de y negativo. Aqui tem um y aqui, mas eu tenho outro valor de y negativo, pessoal. Eu tenho uma ambiguidade. Para um x, eu tenho dois resultados diferentes. Isso não é uma máquina. Não pode ser. Então, essa equação não é uma função. Na realidade, se desdobra em duas funções. Totalmente contra aquilo. A saída não podemos ter ambiguidade na saída. Então aqui, melhorando aqui, pessoal. Vamos lá, eu vou desenhar a curva completa aqui de novo. Eixo x, eixo y. Veja, a curva completa, ela é isso aqui. Uma circunferência centrada na origem, com centro na origem. Essa curva corresponde à equação x² mais y² igual a 1. Ou, se você quiser, você pode falar que a equação é a seguinte: y é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Olha a ambiguidade aqui, pessoal. Não é uma função. Bom, agora, pessoal, existe um jeito geométrico de você observar o que é função e aquilo diferenciado do que não é função. O que você faz? Você faz o seguinte, olha só. Olha que interessante. Você
você traça retas verticais. Verticais, pessoal. Então, vamos pegar uma cor aqui bastante chamativa. Que cor que pegamos aqui? Pode ser essa, eu acho. Bom, eu vou traçar reta aqui, pessoal. Bom. Tá, vai ser uma curva meio verde, tá? Então veja, eu vou traçar retas verticais. Repare a curva da circunferência. Se você traçar uma série de retas verticais, você até diz infinitas retas verticais aqui. Olha só, pessoal. Bom, até colocar aqui. Pronto. Infinitas retas verticais, pessoal. Olha só, tô traçando um monte de retas verticais aqui. O que você observa? Veja, tracei infinitas retas verticais. Se as retas verticais que você traçou interceptam a curva, se elas interceptarem a sua curva em mais do que um ponto, se uma das retas verticais interceptar sua curva em mais do que um ponto, significa que essa curva não caracteriza uma função. Olha só, essa reta vertical interceptou num único ponto, esta daqui. Essa segunda reta vertical interceptou já em 2 pontos. Assim como a terceira reta vertical. Então, na segunda reta vertical aqui, eu já poderia falar, não é função. Porque interceptou em mais do que um ponto a sua curva. Então vejamos os outros casos, pessoal. Esse método para averiguar graficamente se é ou não é função. Bom, tá aqui. Repare, essa era a nossa outra curva. Vamos traçar as retas verticais. Bom, aqui tangenciando num único ponto, ainda tem 2 retas que por tangenciarem a curva vão tocar num único ponto. Mas outras retas verticais que você traçar, pessoal, olha só. Interceptam esta curva em mais do que um ponto. Então, muito problemático isso aqui. Olha só. Interceptou em quanto aqui? Opa. Deixa eu colocar o pincel. Tá. Então, aqui, interceptou em 2 pontos. Você já pode falar, não é função. Tudo bem, tangenciando aqui foi num único ponto, mas outras retas verticais já interceptou em mais do que um ponto. Então, não é função. Bom, aqui nós vimos já. Agora, pessoal, as funções mesmo, elas são diferentes. Repare, se você traçar as retas verticais,
onde quer que você trace, bom, onde quer que você trace, só vai interceptar num único ponto, pessoal. Aqui é o seguinte, a vertical aqui sobre o eixo Y, na verdade, intercepta só na origem. Não intercepta em mais do que um ponto não, pessoal. É porque a escala do gráfico tá problemática aqui. Mas aqui, olha só. Aqui intercepta num único ponto. Aqui também. Enfim. Interceptação desta curva é num único ponto. Das retas verticais com a própria curva. Então você diz, isso é uma função. Esse é o método geométrico de averiguação da sua curva, se ela é ou não é uma função. Então, para essa curva foi isso. E veja. Para outras aqui, mesma coisa, pessoal. Se você traçar retas verticais aqui, vamos traçar como se deve. Olha só. Intercepta sua curva num único ponto. Então aqui, pincel. Olha só, um único ponto aqui. É função. Bom, vamos lá. Bom, outros exemplos. Aqui, pessoal, da mesma forma. Se você traçar reta vertical aqui, pessoal, retas verticais, você verá que a interceptação com a curva se dá em um único ponto para cada reta vertical. Então, é função. Bom, esgotando os exemplos, aqui também da mesma forma. Retas verticais. Interceptação. Cada reta intercepta em um único ponto. É função. Bom, não me recordo se em sala de aula nós falamos muito sobre isso, mas fica aqui o complemento. Forte abraço, até mais, pessoal.